Vamos abrir a Bíblia Sagrada no capítulo 6 de Juízes. Estamos na Assembleia de Deus, os atalaios da última hora. Quantos estão felizes, digam amém. Amém! Fiquei feliz pela conferência despertar e ter me considerado uma das vozes proféticas. Se não quiserem ouvir, já está na internet. Juízes capítulo 6, verso 26. Vamos falar sobre aliança. Aliança é bom, né? Aqui para o mundo, aliança é uma coisa que não faz sentido nenhum, né? O mundo é melhor quebrar as regras do que respeitar as regras, né? Fico feliz com a reforma dessa igreja, ficou bem feito. É bom a gente elogiar, né? Porque os irmãos investiram, escolheram, gastaram tempo, os profissionais trabalharam. E o mínimo que a gente pode fazer é elogiar. Parabéns pelo trabalho. Amém? Glória a Deus. Irmão, Juízes 6, 26 diz assim: e edifica ao Senhor, teu Deus, um altar no cume deste monte, desse forte, num lugar conveniente. Toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com lenha com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai, os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar. A igreja repita: altar. Altar. Mais uma vez: altar. Altar. De Baal derrubado, e o bosque estava de pé, ao pé dele, cortado, e o segundo boi oferecido no altar, repita: altar. Altar. Que fora edificado. E uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? E, investigando e perguntando, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. A igreja senta glorificando a Deus. Irmãos, eu tenho uma maneira de ministrar diferente de alguns pregadores. Eu gosto de extrair uma palavra do texto, e a melhor palavra que eu poderia tirar de Juízes, capítulo 6, seria aliança. E um altar, normalmente, significa aliança. Se você for ver bem, Abraão, quando ele foi chamado por Deus, ele traz da Caldeia antiga o costume de levantar altares, porque na Caldeia antiga se honrava os deuses levantando um altar. E como não tinha sacerdócio na época, era Abraão mesmo que oferecia a Deus o sacrifício. Altar representa aliança. A aliança que eu estou falando aqui, irmãos, é uma das 7 extensões até aqui da aliança de Moisés. Quem não estudou teologia, saiba que na Bíblia tem pelo menos 5 grandes alianças. Primeira grande aliança é a aliança adâmica, com Adão no Éden, Gênesis 2. Segunda grande aliança, Deus tem com Noé. Você vai ver isso em Gênesis capítulo 6 a 8. E também é ratificada por um altar. Quando Noé sai de dentro da arca, oferece animais limpos a Deus. 8, verso 20. Terceira grande aliança, abraâmica, né? Lá você vai ver que Abraão também, por várias vezes, ele oferece a Deus. Você pega de Gênesis 12 até o final da vida de Abraão, no Gênesis 25, ele está levantando o altar e está sacrificando a Deus. Você vai ver a quarta grande aliança, Moisés do Egito, começa no capítulo 3 e termina até o final da vida de Moisés, sempre levantando um altar e oferecendo sacrifício a Deus. Última grande aliança que a Bíblia fala é a aliança gracial, onde o altar é no madeiro e Cristo foi crucificado, amém? E a aliança foi selada com sangue. Mas essa aqui, irmão, é a 7ª extensão da aliança mosaica. Qual é a primeira extensão? A aliança com Arão, que é a aliança com os levitas.
Segunda grande aliança mosaica, dentro do contexto mosaico, seria com Josué. Terceira grande aliança seria com Finéias, que era o único juiz da época. Depois você vai ver uma pleiade de alianças que vem por Otiniel, Eude, Baraque, Débora e agora Gideão. O contexto do capítulo 6, irmão, de Juízes é complexo. Quem está vivendo aqui nesse tempo é um Israel cativo, é um Israel oprimido. Israel estava 40 anos sem pegar na espada, sem lutar com ninguém. Você pega de Juízes 4 até o Juízes 6, passam-se 40 anos. Zona de conforto, né? A zona de conforto não atrapalha o crente. Uma vez eu ouvi um pastor da Igreja Pentecostal de Cristo, ele falando que o avião, ele não cair, ele tem que estar sempre em movimento, não é isso? Então, irmão, crente que para de vir para a igreja, crente que para de ler a Bíblia, crente que para de jejuar e orar, crente que para de vigiar, ele está parado e o que vai acontecer? Ele cair. Vai cair. Você quer ver um crente cair dentro do Facebook? Veja quantas mensagens alguém mandou para alguém bíblica ali. Você não vê. Você vê dizendo assim, está triste hoje. Eduardo me abandonou. Hoje eu comi tanto que o irmão que ele lá da nossa igreja, tirou uma foto dele comendo um hambúrguer, ele devorando um hambúrguer. E ele colocou, não quer não? São os altares que a gente vê hoje em dia, né? Deus, ele quer falar sobre aliança hoje. Juízes capítulo 6, irmãos, passos de 40 anos. Está aqui uma nação emergente chamada Midianita. Um povo, irmão, que virou uma praga. E outra coisa, Deus fomentou essa praga. E eu vou repetir, foi Deus que criou essa praga. Fez a praga crescer. Se você pega, irmão, o capítulo 22 de Números, os midianitas são subordinados a um povo chamado Moabita. Se você pega Números 31, midianitas são vencidos facilmente por Josué. Mas em Juízes 6, os midianitas são mais fortes. Por quê? Porque esqueceram da aliança com Deus. Irmãos, a idolatria é um conceito forte. É uma coisa terrível. Está no meio de nós, eu vou falar hoje um pouco sobre idolatria cristã. Satanismo cristão. Satanismo cristão, você vai ver onde o demônio está agindo em nossas igrejas. Olha só, os midianitas crescem, Deus faz eles prosperarem, a mulher que devia ter um filho tem 4. E Deus vai crescendo. Vocês vão ser robustos, vão ser mais fortes. E Deus levanta inimigos contra Israel. E aí eles entram em provação, eles perdem batalha, e aí entra o capítulo 6 de Juízes. Israel começa a clamar a Deus. É igual muita gente não só vem para a igreja quando não tem emprego. Só vem para a igreja quando não tem esposa. Por isso um rapaz, quando Deus deu ele uma esposa, ele voltou 3 semanas depois para a igreja. Casamento tá bom, né? Para carne, né? E outra coisa, não veio muito crente, veio com uma roupa assim, sem um paletó. Antes de casar era aquele fervor. Casou, pronto, virou uma carnalidade. Hoje a esposa está nas testemunhas de Jeová e ele está no mundo. Antes ficava solteiro, né? Talvez ele estava na presença de Deus. E o capítulo 6, irmão, de Juízes, Deus começa a dar lições para nós. Essa é a 7ª extensão da aliança mosaica, chamada de aliança gideônica ou jerubaálica. É, na minha opinião, uma das mais marcantes da Bíblia. Por que uma das mais marcantes? Primeiro, Deus surpreende o povo. Se você está no capítulo 4 de Juízes, quando o povo ora a Deus manda Baraque. No capítulo 3, Deus manda Otiniel e manda Sandar. Mas nessa aqui, Deus manda um profeta. Aleluia! Deus não vem como a gente espera. Às vezes você espera uma porta de emprego aberta, você espera uma esposa, você espera uma provisão para aliviar a sua dor. E Deus vai mandar alguém para te repreender. E o profeta, que a Bíblia não dá nome, se levanta e repreende Israel. Diz: o Senhor tirou vocês como um forte da terra do Egito. O Senhor fez prodígio em favor de vocês e vocês se prostraram à idolatria. Irmãos, idolatria é um conceito forte. Você pensa que é só uma imagenzinha que as pessoas se dobram. Irmãos, é um conceito interior, é enorme. Tem pessoas que matam você por causa da religião dele. Mata! Não fala mal da minha religião que eu te mato. É igual as cruzadas.
Foi briga religiosa pura. Uns vindo com sangue, com sede de sangue católico, vindo lá das areias do deserto, e outros vindo com sede de sangue muçulmano. E tudo fomentado por mentes demoníacas. E todos dizendo que estão lutando em nome de Deus. Está aqui, Juízes, irmão, capítulo 6. E você vê aqui que o profeta repreende eles, mas o profeta termina dizendo, no versículo 10, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses, olha só, aleluia! Esses 40 anos da zona de conforto, irmão, fez eles totalmente se afastar da Bíblia. Então eles já estavam temendo os deuses que já morreu, porque primeiro eles se casaram com as mulheres de lá, né? Se casaram, aí um passa a cultura por outro, aí daqui a pouco, rapaz, vamos servir a Baal Berite. Quer dizer Baal Berite, irmão? Baal, já cansei de falar, quer dizer Senhor. É uma das palavras que quer dizer Senhor. Como Lord, em inglês é Senhor. Como você fala Kyrios no grego, Adonai no hebraico. Mas esse Senhor aqui não é Deus. Esse senhor é Baal, Baal Berite, Berite quer dizer aliança. Baal Berite não entrou dentro de Israel por causa do pai de Gideão. Eles eram um povo pobre, da meia tribo de Manassés, e ele faz um altar de um deus que morreu, que Baal é até hoje cultuado em muitas culturas, e bota um potinho do lado, irmão. Eu não fico notando que Satanás ele prega na cara dos crentes. Eu estou aqui, rapaz. Agora, quem está cego espiritual não vê. Não vê, não. Se você pegar as escrituras sagradas em Êxodo 34, você vai ver que uma das coisas que Deus proibiu é colocar poste ídolo perto do altar dele. Não é para colocar. O altar não é nem para o sacerdote lá sacrificar, o sumo sacerdote, e uma vez por ano, todos os dias fora do tabernáculo, se celebravam, se ofereciam sacrifícios contínuos, mas dentro do Santo dos Santos não pode. E o que eles estão trazendo hoje para dentro da igreja? Irmão? Um monte de coisa mundana que está aliando os crentes com Baal Berite. Então eles pedem, Senhor, lembra de Baal Berite? Senhor da aliança. Não é o Deus do céu que está ouvindo, é outro Senhor. Esses dias eu vi uma cantora gospel, tem lá no meu canal, se não quiserem ver, coloca lá, PLD Delícias Graças. Uma cantora conhecida, muito conhecida, não vou falar o nome dela, canta num grupo conhecido, tem canal de TV, ela começou a cantar freneticamente, e nós pentecostais temos que tomar cuidado com esse negócio de muito barulho, porque senão você não presta atenção. Ela falou, ai Senhor, que manto santo é esse? Que loucura santa é essa? Ela gritou a plenos ouvidos, para todos ouvirem. A idolatria! Para todo mundo ouvir. Idolatria é um conceito de adoração onde Deus não é Deus. Entendeu? Não é só imagem de cultura. Então o ídolo dali seria ela. Ela gritou, a idolatria! Daqui a pouco ela fala algumas palavras que o editor coloca lá para todo mundo ver. Tem um brado de vitória, igreja. Louvem aos falsos deuses dessa nação. Louvem aos falsos cultos dessa nação. E o plano... Até puro, né? Essa bagunça tem que sair do nosso meio. O povo dando glória, falando em mistério, cheio de demônios. São os cultos que nós vemos aí. O anjo do Senhor agora aparece a Gideão. O tempo passa. O tempo passa. E o anjo do Senhor vê Gideão. O nome Gideão, irmão, quer dizer cortador. O que é cortador? Ele pega o trigo e faz isso, ó. E vai tirando ele. Dentro de um lagar. Coisa estranha, né? Gideão tornou o lagar fonte de renda dele. Mesma forma, irmão, tem crente que Deus não abre a porta de emprego para ele, mas você pode ter um bom operante igual eu, trabalho de vendedor de porta e porta, entrega folheto para as pessoas, evangelistas, do conselho, entendeu? Use o seu ambiente de trabalho para levar o reino de Deus. E aí, irmão, você vê que Gideão
ele estava ali com medo dos midianitas, quando ele sai do lagar, que lagar, se você não sabe, é um lugar enorme, onde se põe uva para, é chamado Israel de Getsemane, prensa de óleo, prensa de uva, de tudo que pode ser pisoteado. Hoje não precisa disso, né? A gente já tem prensas eletrônicas. Então, quando ele sai de lá, ele dá de cara com um anjo, que ele pensa que é um profeta. O anjo fala com ele: vai nessa tua força, varão valoroso. E outras traduções, varão valente. Ele fala assim: amém, olha só. Ó, ai, Senhor meu, olha só o que ele diz. Se o Senhor é conosco, porque tudo isso sobreveio. Ele está pensando, está falando com um profeta. Que às vezes o anjo de Deus, ele aparece como uma pessoa. E ele conversa com você, com paletó e gravata mesmo. Entendeu? Às vezes negrinho ou branco, isso não interessa, o anjo ele é espírito. E ele conversa em qualquer idioma, o diabo conversa, como é que a gente não vai conversar? E o anjo fala com ele aqui, ó, repreendendo ele: não os fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Ó, então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te viei eu? Ele pensa até aí que é um profeta. Olha o verso 15. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E disse o anjo, olha só: portanto, eu hei ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um homem. Bom, Deus depende apenas de nós, da nossa fé, nossa obediência, nosso ânimo, para fazer a obra. Ele só quer que você ande. Às vezes eu estou indo para o terminal Campo Grande e falo: Senhor, pede para o homem. Ele diz: anda, só isso. Jeremias 10:23 diz o quê? Que o homem não sabe o caminho que ele vai. Ele vai, você sentiu de virar uma rua, você vira, ali estão desviados, você conversa com ele. Charles Spurgeon, por exemplo, encontrou, ele com 5 anos, encontrou um presbítero desviado da igreja, e o presbítero estava na taberna bebendo, e ele com 5 anos disse assim: que fazes aqui, Elias? Volta para o teu tabernáculo. E o presbítero desviado falou: rapaz, Deus está usando até criança para falar comigo. Coisa forte, né, irmão? Uma coisa que eu vejo forte, irmão, para quem quer estar aliançado com Deus, aprendendo com Gideão, aqui eu não tenho tempo para falar tudo, é ser espontâneo em estar aliançado com Deus. Qual é o primeiro ato espontâneo dele? Ele fala com o anjo assim: espera aí, se Deus está comigo, espera aí. Ele vai e mata o cabrito, ele vai e prepara o caldo, ele pega 2 bolos de 1 efa de grossura, 1 efa, irmão, são 36 litros, já pensou o tamanho do bolo? Esvaziou a despensa dele e trouxe para oferecer em sacrifício a Deus. Hoje em dia, se o pastor fala assim: vamos comprar uma lata de tinta para pintar a igreja de outra cor, as pessoas falam assim: você vê, eu não posso porque eu já pensei em comprar o 14º par de sapato. Eu tenho 2 carros, mas daí eu vou comprar outro. E a igreja? Não, eu não tenho nada com isso não. Problema de quem quer ajudar a igreja, né? Irmão, ser espontâneo é importante. O homem, quando quer casar com a mulher, ele fala: sou espontâneo, caso com você, que está precisando de uma aliança, vou te dar meu sobrenome. Conheço um rapaz que ele quer casar com a moça lá do projeto de recuperação, ele registrou os filhos dela, e não são filhos dele. Ele diz: eu te amo. E o que é que nós fazemos para a obra de Deus? Não fazemos nada. Nada. Às vezes vai ter um culto aqui de avivamento. Não! Hoje a novela está quente, eu não posso contar. Não posso. Até aquele doido lá que tem cabelo de 15 cores. Nossa, como ele é bacana. Quando ele começa a cantar, nossa, ainda bem que o pastor não está aqui. Atos espontâneos, irmãos. Ele por si próprio pegou o sacrifício, ele é Abel, que trouxe o sacrifício que agradou a Deus. Só que o anjo, irmão, quando ele chega, olha só a orientação pastoral. Diz assim para ele: espera aí,
Você vai ter que colocar em cima dessa pedra tudo do jeito de Deus. E ele ordena tudo direitinho. Pega a libação, que libação, se você não sabe, quer dizer derramar, né? Vem do verbo libar, quer dizer beber. E aí o que acontece? O anjo fala, coloca tudo na ordem certinha e depois joga o caldo por cima. Ele fez isso. E Deus fez, irmão, com ele o que não fez nem com Moisés. Você vai perguntar o quê? Moisés abriu o mar vermelho pelo poder de Deus. Se você pega em Levíticos 9, irmão, quando é instaurado o ministério dos levitas, quando Arão oferece o primeiro sacrifício, eles até hoje oferecem sacrifício, em cima do altar, o fogo desce de cima para baixo. Se você pega uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, primeiro Reis 2, você vai ver que Elias, quando coloca o altar em ordem, quando ele mata o animal, coloca tudo certinho e clama a Deus, o fogo desce de cima para baixo. Você vai ver que Davi fez isso, segundo Samuel 24. Você vai ver que Salomão, quando o templo, o poder estava tão grande que as pessoas ficavam sentadas ou até caíam, não aguentavam o poder de Deus, o fogo desce de cima para baixo depois que ele ora. Mas com Gideão, a pedra virou um fogão, irmão. Subiu de baixo para cima. Aleluia! Então hoje é você, irmão. Você admira tantas pessoas que estão na TV, que prega, vende milhões. E Deus vai fazer no seu ministério que não fez na vida de nenhum. Aleluia! Vou ficar com o irmão, coitado, preto, feio, barrigudo, não tinha aparência nenhuma. E Deus fez uma promessa para ele. Ele abandonou o campo de futebol, abandonou a vida profana. E Deus tornou ele um grande pregador. Não tem teologia, mas os vídeos dele estouram na internet, de tanta visualização. Não precisou espichar cabelo, alisar cabelo, pintar cabelo, colocar lente azul. Ele está negão feio até hoje, mas está usado por Deus. Gideão aqui, irmão, não era um legislador como Moisés, não era um profeta conhecido como Elias. Ele aqui não era um sumo sacerdote, ele aqui era um simples cortador de trigo. É igual você, Deus pode operar grandes milagres, é só se aliançar com Deus. Aleluia! Apenas isso. William Brenner, por exemplo, ele era um homem pobre, e Deus falou com ele, você vai orar por reis. Sua mensagem vai ser uma grande mensagem, muitas pessoas vão se converter. O delegado do ministério dele pregou para 4.000 pessoas, 400 pessoas pediram batismo. Ele não era ninguém, não tinha televisão, não tinha internet. Então, irmãos, você pode ser usado de maneira inédita. Deus pode te dar um dom que não deu a ninguém. O anjo, no momento que manifesta o fogo, o anjo desaparece. E aí Deus dá uma promoção a ele. Por enquanto, Gideão está ouvindo o anjo falar, o profeta falar. Mas agora é Deus que vai falar com ele, irmão. Agora ele ouve a voz de Deus como Samuel ouve. E Deus fala com ele. Vamos ver se Deus fala. Olha aqui, 22. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face, porém o Senhor, não é mais um anjo, disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Outro ato espontâneo de Gideão. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e chamou o Senhor é paz, e ainda até hoje está em obra dos israelitas. O que eu quero dizer aqui, irmão? Gideão não era ninguém, edificou um altar a Deus, um altar simples. E esse altar, irmão, virou um marco histórico de Israel. Essa igreja lembra alguma coisa para vocês? Um altar. Quando essa geração passar, os que vieram vão lembrar do pastor Valdemar, do pastor Marcos, do pastor Paulo Sérgio, dos irmãos que fizeram parte, nosso irmão aqui que é um louvorista da casa de Deus. Quem sabe esse jovem aí de cabeça branca, vai dizer, tinha um pastor que pregou, tinha uma palavra muitos anos atrás, olha o altar aqui, ó. Será um marco, pessoas virão de várias partes do Brasil para ver o altar. E quem escreve aqui viveu há muito tempo. Olha, estou contando a história de Gideão, mas até hoje vamos lá. Quem vai a Israel normalmente vê esse altar. Bota lá no Google lá para você ver. É um altar de pedra que Gideão fez, símbolo espontâneo da aliança dele com Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Acontecendo naquela mesma noite, verso 25, que o Senhor lhe disse,
toma o boi que pertence ao teu pai, a saber um segundo, de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar, no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. O que é que nós vemos aí? Deus disse assim: muito bem, filho, você mostrou que quer ser meu amigo. Amém. Mas agora a coisa é do meu jeito, tá bom? Não adianta, irmão, a gente orar só em casa. Senhor, liberta, vem para a igreja. As coisas têm que ser do jeito de Deus. Tem pessoa que só é crente no Facebook. Tem crente que só é crente na internet. Na rua ele não é crente. Não vem para a igreja. Que igreja que você é? Eu era uma igreja assim. Vê? Por aí. Igreja. As coisas têm que ser do jeito de Deus. Senão a aliança não funciona. Não é verdade? É igual a história do cristianismo. Se você se declarasse cristão no tempo da perseguição, eles diziam, os judeus diziam que você era escandaloso e os gregos que você era louco. Roma diria que você é um movimento subversivo. Você tem que ir para as arenas pagar pela aliança com o sangue. No tempo de Gideão aqui, Deus disse: derruba o altar de teu pai. Parece que Deus está mandando ele roubar também, né? Que diz assim: pega o boi do seu pai. Não falou, pega o seu boi. Mas a gente lembra no Salmo 24 que do Senhor é a terra. Deus fala: isso que supostamente é do seu pai é meu. Pega esse boi e você vai sacrificar. Mas antes, derruba o altar. É igual tem crente, irmão. Ele está de mal com o outro, dá dízimo, dá oferta, e ele derrubou o altar, a aliança com o diabo. Não derrubou. Chega uma pessoa dentro da igreja que ele não gosta, ele fica assim. A pessoa vai dar a paz do Senhor, ele anda para cá, o sentido do tato dele é apurado, né? O irmão ia dar a paz do Senhor, ele não dá certo. Irmão, não adianta dar dízimo, dar oferta, isso ajuda financeiramente a igreja, mas não volta nada para você. Está com aliança com o Baal Berite, que é o diabo. Deus manda, quebra essa aliança e depois você sacrifica. Lembra que Jesus fala em Mateus 6? Se te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta, vai a ele reconciliar. Então Deus, irmão, não adiantava trazer tanto sacrifício, que o povo daqui, esse culto aqui de Juízo 6 é um culto híbrido. O que é híbrido, irmão? É igual minotauro, cabeça de touro, corpo de homem, não é isso? É um culto misturado. O povo dizia assim: esse aqui é o Senhor que tirou Israel da terra do Egito. É o mesmo Senhor da aliança, mas eles não pegavam a Bíblia, irmão, porque se pegassem, eles iam dizer: não farás para ti nenhuma imagem de escultura. E o que você vê em muitas igrejas é em cima da cruz, irmão. Você vai no Rio de Janeiro, não, Cristo Redentor assim. São imagens da mentira, e o Apocalipse 22 fala: aquele que ama e pratica mentira, ele não vai herdar o céu. Se celebra a Páscoa, que é um símbolo a deusa Iostre, que era adorada lá no Egito, depois adorada pelos anglo-saxões, e hoje ela é adorada no Brasil quando o crente compra um ovinho de Páscoa. São muitos ovos de Páscoa, né? A deusa Iostre, ela era perseguida por crianças e por lepres, que é um animal que frutifica muito, não é verdade? Não é muito ovo de Páscoa, você chega numa loja que vende, é o que mais você vê. Que a Páscoa, de acordo com a Bíblia, ela representa a passagem de Israel do Egito para Canaã, saída de lá. E ela, se fosse celebrada hoje, teria que ser comida com pães duros e tomando suco de água amarga. Quando as pessoas trazem isso do paganismo para cá, já tem festa junina gospel, já viu isso? A festa junina, irmão, era festejada a deusa Junho, por isso o nome junina, não é de João. Essa festa era celebrada com fogueiras e dança. E aí você vê. A imagem da cruz, por exemplo, a imagem da cruz representa Nimrod, aliás, representa Tammuz, da antiga Caldeia. Era a antiga mística tal, Caldeia. É uma cruz fêmea. Depois isso se
transformou num instrumento de execução e chegou até os dias de Jesus em Roma. Cruz, fisicamente, não existe para nós, existe espiritualmente matar o velho mundo. Amém? Amém. É a aliança que temos que ter. E nessa aliança que Deus exige, acabe com a aliança maligna, para eu ouvir. Irmão, o dia que o brasileiro se prostrar diante de Deus, confessar seus pecados, largar o pecado, a Bíblia diz que serão apagados. Mas aí tem os falsos profetas na rádio, na televisão, diz assim, pecado confessado é pecado perdoado. Você acha que é? Vamos supor que o marido trai a esposa. Fala, amor, você me perdoa, mas acabei vacilando, é pela 17ª vez? Você me perdoa? Perdoa, mas ele não deixa o pecado. A mulher perdoa, então Deus te perdoou. E ele fica assim, o diabo também, quer dizer, vai cair de novo. Cai de novo, irmão. O que anula pecado em nossa vida é arrependimento. Atos 3:19. Arrepender, não é ficar a vida inteira pedindo perdão, não, irmão. Porque quem está bebendo o cálice da ira de Deus é Cristo. Quando ele vier, até o inferno vai tremer diante dele. Tem uma irmã, ali, eu estava vendendo produto ali, se não me engano, em Nova Valverde, ela teve uma visão, irmão, como eterno. Ele se manifestava nas nuvens e só dele olhar para a terra, abalava tudo. E pessoas pediam, joga pedra em cima de mim, que eu vou morrer, eu não aguento olhar para ele. Irmãos, ele vai vir com todos esses pedidos de perdão, que ninguém valorizou, e vai dizer, agora é comigo que você vai tratar. E vai ser difícil, sem tratar com o juiz, que tem todas as provas contra nós. Temos que validar essa aliança. Então Deus exige, irmão, que seja tirado da nossa vida tudo aquilo que nos alia ao mundo, ao pecado. Pessoas, irmão, que, graças a Deus, meu caso de irmãos aqui, guarda a foto daquele homem bonito, seminu, lá na casa dela. Outros guardam das mulheres. E lembra, que coisa linda, tem que quebrar isso aí. Eu falei com o irmão que ele era homossexual. Falei, irmão, você tem que jogar essas fotos como você era bicha, tudo fora. Você estava ele abraçado com o homem dele, ele todo menininha, cabelo fichadinho, umas 40 fotos. Ele como obreiro é uma só e ele assim. Falei, meu amigo, vai me desculpar, mas tá preso.